louvado seja Deus. Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Então pega a sua Bíblia, levante ela para o alto e vamos declarar em nome de Jesus. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus, aleluia. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 2. Aleluia. Atos 2, verso 37. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 37, diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Verso 40. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, caíam na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Eu quero repetir esse versículo 47, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar aí? Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Gilson vai ministrar um louvor aqui, e eu queria que você prestasse atenção nesse louvor, que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia, Jesus. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Glória a Deus, aleluia. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poder.
ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome, Senhor, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é poderoso, Jesus. Teu nome é poderoso, Esse nome tem Deus. poder, aleluia. Teu nome traz vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu nome traz cura, Senhor. Glória, Destrói glória, as glória, cadeias. Ele dissipa as Deus, trevas fazemos menção do teu nome, Jesus. e vem incendiar. Jesus. Glória, glória, glória. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Pai, nos dá entendimento da tua palavra nessa noite, Senhor. Nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham pela live, Senhor. A palavra que será ministrada nessa noite, Pai. Meu Deus, ela traga transformação para as nossas vidas, Senhor. Que saiamos daqui hoje, meu Deus, com entendimento, Pai, do nosso chamado, do nosso propósito, Pai. Que sejamos a igreja do Senhor na terra, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor, como foi cantado aqui agora, Pai. Que o teu nome seja proclamado nas ruas. Aleluia. Que o teu nome seja proclamado nos lares. Aleluia. Que o teu nome seja proclamado, Senhor, nas escolas. Que o teu nome, Senhor, seja proclamado, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor. Que o teu nome seja proclamado, Senhor, aonde nós estivermos, Pai. Que a tua glória, meu Deus, seja manifesta nessa terra através, Senhor, da igreja que o Senhor está levantando, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, meu Deus, ela venha trazer entendimento para nós, Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pelo poderoso nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, o nome de Yeshua Mashiach, o
Salvador da humanidade. Ao teu nome toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Deus abençoe. Irmãos, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração lá no começo do ano, na campanha dos 12 dias. E desde então eu tenho meditado nessa passagem. E o título que o Espírito Santo me deu foi esse: a essência é maior que a divergência. Aqui, irmãos, Atos capítulo 2 é uma história, uma passagem bíblica muito conhecida. A maioria da igreja conhece essa passagem. Fala da descida do Espírito Santo e fala do começo da igreja de Jesus na terra. Quando Jesus institui a igreja física, a igreja que vai marchar sobre essa terra. E é sobre isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração há alguns dias. E eu tenho meditado muito, pensado muito no tempo que nós vivemos, né? Os dias que nós vivemos como igreja. E, irmãos, o que é ser igreja? O que é ser discípulo de Jesus? O que é ser um cristão, um seguidor de Cristo? Aqui é a fórmula, a receita. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala exatamente isso. Como a igreja iniciou, como Jesus estabeleceu a igreja, quais foram as bases da igreja, para que a igreja ela permanecesse até quando Jesus voltar. Porque Jesus ele vai voltar para buscar a igreja que ele instituiu aqui nessa terra. Amém? Aleluia. Amém. Ele vai voltar para buscar a igreja, irmão. E o que é ser igreja? O que é ser essa igreja? Então, hoje, pode ser que muitas pessoas tenham um conceito diferente do que Jesus instituiu, do que é ser igreja. Muitas pessoas acham que ser igreja é nós estarmos aqui e falar, aqui é uma igreja. Não, irmão, ser igreja é muito mais que isso. Jesus ele fala assim: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos que muitos prédios, muitos lugares aonde a gente se reúne, e que muitas vezes a gente chama de igreja, a gente chama, fala, eu vou para a minha igreja, eu vou para a minha igreja. Mas a gente tem esse entendimento que não é isso, não é o espaço físico que é ser igreja, porque muitas igrejas, muitos ministérios, e ministérios que foram relevantes no passado, hoje nem existem mais. Não é verdade? Então, ser igreja é muito mais do que ser um ministério terreno, do que ser um espaço físico. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para aprender com o Espírito Santo de Deus o que é ser igreja. E mais do que nunca, nós precisamos aprender isso. Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde nós estamos vendo no mundo todo que há um afunilamento para que aquilo que está profetizado na palavra de Deus aconteça. Então, irmãos, a gente não sabe quando Jesus vai vir buscar a sua igreja, mas a gente sabe, pelos relatos bíblicos, a gente consegue visualizar que tudo que está acontecendo no mundo hoje aponta para a iminente volta de Jesus. Sim ou não? Tudo que está acontecendo, irmão, aponta. Se a gente for pegar aqui e estudar sobre escatologia bíblica, sobre os acontecimentos do fim, a gente vai ver que tudo que está acontecendo, muitas profecias que já se cumpriram, estão se cumprindo no dia de hoje. No dia de hoje.
E semana passada, eu estudando essa palavra, todos os dias lendo e meditando, e a cada dia eu ouvi uma notícia que me chamava mais atenção. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas no dia 22, semana passada, houve um acontecimento lá em Israel, que houve um terremoto lá, exatamente às 4h44 da manhã. Quem ficou sabendo dessa notícia aí? Ninguém. Depois você procura na internet. Terremoto em Israel, dia 22, às 4h44 da manhã. E o que isso tem a ver, pastor? É uma profecia, falando sobre o juízo de Deus. Aí tem lá, sobre o número 44, sobre o 4h44, eu não vou me ater nesses detalhes agora, porque não é esse o foco. Mas depois você faz a lição de casa lá, você pesquisa. Mas, no mesmo dia, essa daqui você ficou sabendo, não é possível. No mesmo dia, à tarde, reuniu-se os líderes do mundo todo, presidente dos Estados Unidos, presidente não sei de onde, e o presidente dos Estados Unidos, ele criou uma nova ordem, chamada Nova Ordem da Paz. Quem ouviu isso aí, quem viu isso aí? Foi no mesmo dia, 4h44 da manhã, houve o terremoto lá em Israel, e nesse mesmo dia, o presidente Trump assinou lá um tratado de paz, e 20 nações de pronto já aderiram a esse tratado de paz, o novo tratado de paz. Vão deixar a ONU de lado, vão deixar outros concílios e outros tratados de paz de lado, e vão criar um novo tratado. E aí muitas pessoas estão falando que esse novo tratado pode ser já algo que vai acontecer para que Jesus, ele venha buscar a sua igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, onde muitas profecias já se cumpriram, e muitas estão sendo preparadas. Se você for estudar, se você for pesquisar sobre as profecias dos finais dos tempos, irmãos, está explícito. Você vai lá em Daniel, você estuda lá as 70 semanas de Daniel, irmão. As coisas que Daniel profetizou que iriam acontecer no tempo do fim, aonde a ciência se multiplicaria. E hoje você vê a tal da inteligência artificial, como que ela se multiplica a cada dia, a cada minuto, a cada instante, irmão. Lança-se uma coisa nova, referente à inteligência artificial e tudo mais. Então, nós estamos vivendo esse tempo. E o que é essa igreja, irmão? Jesus, ele vai vir buscar a igreja que ele estabeleceu na terra. E o que é essa igreja? E aqui, irmãos, em Atos, ele nos dá a receita, ele nos dá a fórmula do que é ser igreja. Pedro, ele está ministrando ali, ele faz o sermão lá no capítulo 2, nos primeiros versículos. Pedro, ele dá um sermão ali, e a Bíblia diz que 3.000 almas foram alcançadas naquele sermão de Pedro, para que começasse a igreja. E o título que eu dei ali, irmão, que a essência é maior que a divergência. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, e o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. A essência é maior que a divergência. E o que nós estamos vivendo hoje, irmão, como igreja? A gente não entendeu o que é essa igreja. E o que a gente vive hoje, irmãos? Muitos ministérios, muita placa de igreja, muitos lugares de concentração, de culto. O que acontece hoje, irmãos? Muita divergência. O nosso apóstolo, ele ministrou aqui na Santa Ceia, que as nossas convergências, elas precisam ser maiores, ou elas precisam superar as nossas divergências. E aí, meditando nesse capítulo 2, eu vi que lá no começo, nessas 3.000 almas, irmãos, depois você vê lá na sua casa, você lê o capítulo, irmão, ali tinha gente de tudo quanto era lugar, irmão, de tudo quanto era jeito, de tudo quanto era estilo. Eu falei, mas por que, Senhor, né? Eu fiquei perguntando, né, para o Espírito Santo, por que, Senhor, tantas pessoas diferentes no mesmo lugar? É coincidência? E o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Irmão, tem gente ali de tudo quanto é lugar, de Jerusalém,
da Síria, irmão, de vários lugares, pessoas de tudo quanto é lugar, pessoas diferentes, pessoas divergentes. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, aquelas pessoas que estavam ali de vários lugares, era para mostrar para nós, que mesmo com as nossas divergências, a essência, o Evangelho, a missão é maior que as nossas divergências. Quem está entendendo? Aleluia. Então, irmãos, se eu perguntar aqui, vai ter várias pessoas de vários lugares, de vários estados. O Brasil é uma nação continental, Israel é uma nação pequena, o Oriente Médio ali é pequeno, irmão. O Oriente Médio cabe dentro do Brasil, irmão. Vários países cabem dentro do Brasil. A nossa nação é uma nação continental. Então aqui, irmão, tem várias pessoas de vários lugares. Eu vim de uma tribo lá do Belém do Pará, lá do meio da Amazônia. Você não sabe nem onde que eu nasci. De tão distante. No meio da selva. Para chegar lá, 24 horas de barco, Mazinho, subir no rio. Brincadeira, irmão. Lá já tem uma rodovia, glória a Deus. E um aeroporto, aleluia. Mas quando eu vim, foi no 3 dias de busão, para chegar até o Tietê. Glória a Deus. Então, irmãos, tem pessoas de vários lugares aqui, divergências, mas a essência é maior. E essa igreja, como que começou essa igreja, irmão? Aqui que está o que nós precisamos entender, o que é ser igreja. A Bíblia diz que eles estavam ali, irmãos, 13.000 almas se renderam ao Senhor, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu vou repetir aqui para você. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? Eram os ensinos que os apóstolos ministravam para eles, discipulado, ensinando para eles o que era ser um cristão, um seguidor de Cristo. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a receita, irmão, do que é ser igreja. Está aqui, irmão. Irmão, o evangelho é simples. Jesus, o mais simples que já pisou nessa terra, o mais humilde. Nós é que complicamos. Nós que complicamos, irmão Jorge. Jesus, ele simplificou tudo. Jesus era tão simples que um dia chegaram para ele e falaram: Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? E Jesus pega aqueles 10 mandamentos lá e ele simplifica. Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Jesus era simples, irmão. Ele simplificava a nossa vida. Nós que complicamos. Então, isso é ser igreja, irmão. Mesmo com as nossas divergências, mesmo nós de regiões diferentes do Brasil, famílias diferentes, totalmente diferentes, mas Deus nos colocou aqui, nesse lugar, para juntos nós cumprimos um propósito e uma missão. Aleluia, aleluia. E aquele povo, irmão, eles receberam aquela palavra do apóstolo Pedro. Eles receberam, irmão. Eles receberam e foram transformados, porque eles conheceram a verdade, e a verdade libertou aquele povo. A verdade libertou aquele povo, e eles foram transformados pelo poder da palavra. João 8,32 fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos, irmão, a verdade, quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus ela nos transforma. Foi aquilo que aconteceu naquela pregação, irmão. Aleluia. E aí, irmãos, eles viviam ali, todos criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum, irmão? É viver em comunhão, é viver em comunidade. E é para isso que Deus nos chamou, irmão, para viver em comunhão e comunidade. E aí eu fui atrás, o que é
que significa comunhão. Comunhão, do grego, é koinonia. Só que comunidade também é a mesma coisa, é koinonia. Comunhão e comunidade é a mesma coisa. E essa koinonia, irmãos, é para realizar algo em comum. Nós precisamos ter comunhão, irmão, porque nós precisamos realizar algo em comum. E o que é que nós temos de comum, irmão? De convergência? É cumprir a missão que Jesus nos chamou. Jesus, irmão, a última ordem que Jesus deu para os seus discípulos, para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, a última ordem que ele deu, lá em Mateus capítulo 28 e Marcos 16, ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a ordem de Jesus, e é isso que nós temos em comum, essa é a nossa koinonia, foi para isso que nós somos chamados, irmãos. Ah, pastor, e a divergência? A divergência vai ter que ficar de lado e a essência vai ter que prevalecer. Amém? A essência do evangelho é essa, irmão. O chamado é esse. Então eu preciso ter koinonia com você. Eu preciso ter comunhão com você, irmão. Independente das nossas divergências. Ah, porque aquele irmão é assim, o outro é assim, um fala muito, o outro não fala nada. Irmão, foi Deus que fez ele assim. Vai reclamar com Deus, com o dono da obra. Eu costumo dar um exemplo assim, irmão. Você compra um eletroeletrônico, eletrodoméstico, enfim, qualquer coisa que você faz uma compra lá nas Casas Bahia, e aí chega lá na sua casa, o trem não está do jeito que você quer, não está funcionando direito, você não gostou do negócio lá. Para quem que você vai reclamar? Casas Bahia, que é o dono lá onde você comprou o negócio. Jesus é o nosso dono, Deus é o nosso Criador, Ele que nos fez, irmão. Só que eu tenho uma notícia para te dar: Deus não é as Casas Bahia, Deus não é essas marcas aí que produzem os eletroeletrônicos. Deus não erra, Deus não faz ninguém com defeito. Então nem adianta você ir reclamar para Deus, viu? Porque Deus não erra. E Deus que nos criou, irmão. Então, irmão, nós temos que entender isso. As nossas diferenças, as nossas convergências. A gente tem que entender isso, para a gente viver em comunhão, irmão. Koinonia. Para cumprir a missão, irmão. Para cumprir a missão. E ser igreja. Para que quando Jesus vir, irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Quando Jesus vir, Ele vai levar a igreja, irmão. E se eu não for igreja, irmão, Jesus não vai me levar. Se eu não for igreja, Jesus não vai me levar. Então eu preciso ser igreja. Eu e você, nós, em koinonia, em comunhão, nós precisamos ser igreja. E o que chama atenção aqui, irmãos, é que a koinonia, a comunhão, ela é muito forte. O irmão Daniel, ministrando a palavra da prosperidade aqui, ele falou que Deus vai encher essa igreja, que vai enviar as pessoas. É isso mesmo. É Deus quem faz isso, irmão. Porque quem convence é o Espírito Santo, irmão. Nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos a missão de ir e plantar semente. Nós somos semeadores. Semeadores, nós temos que plantar uma semente para que o Espírito Santo, ele alcance aquela pessoa e convença ela e traga ela para cá, conecte ela conosco aqui, irmão, nessa família, nessa comunidade. Depois eu vou entrar na parte da comunidade, mas vamos continuar na comunhão. E as pessoas vão vir, só que a pessoa vai vir, irmãos, e ela precisa ser bem acolhida. Ela precisa ver algo diferente. Porque se ela entrar por aquelas portas e ela não ver algo diferente, irmãos, ela não fica. Ela não fica, querido. Irmão, ela não vai, Jesus não vai se materializar aqui, se apresentar para essa pessoa.
ela vai ver Jesus através da minha e da sua vida. E se ela entrar aqui no lugar de comunhão e ela não vê essa comunhão, ela não vê Jesus através da minha e da sua vida, ela não vai ficar. Ela vai querer voltar lá para o bar, vai querer voltar para a balada, para a biqueira, de sei lá de onde que ela veio, talvez de nenhum desses lugares, mas de lá de dentro da casa dela, de uma vida de depressão, de guerra, de lutas internas, enfim. Então, irmãos, a comunhão, a koinonia, ela chama atenção. Nós vemos aqui, nós lemos aqui na palavra de Deus, que eles se reuniam todos os dias no templo, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e na doutrina dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Irmão, é tão forte isso daqui, irmão. Eles tinham tudo em comum, irmão. Eles vendiam o que eles tinham para repartir com os que não tinham. Porque a igreja, pensa comigo, irmão. Pensa aqui comigo, a igreja estava começando. E muitos dos religiosos da época, os judeus, ortodoxos, aqueles que eram lá do Sinédrio, eles não aceitavam. E eles começaram a perseguir esses irmãos que se converteram. Muitos foram expulsos de suas casas. Muitos tiveram as suas propriedades tomadas. E muitos estavam sem nada. E aquele que tinha duas casas, ele vendia uma, ele não ia vender a casa dele, irmão. Ah, irmão, então eu tenho que vender a minha casa e ir para a rua morar com outro que não tem casa? Não, não é isso que a gente está falando. A gente não prega essa teologia aqui. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele vendia os bens, mas ele poderia ter duas casas. Vendia uma, chegava lá, aqui pastor, vamos ajudar o irmão que não tem, vamos comprar uma casa para ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ajudar ele numa alimentação. Tinha 2 carros, vendia um, ajudava. Era isso que eles faziam. Mas isso também não foi a vida toda, irmão. Foi por um propósito. A igreja estava iniciando. É como o nosso apóstolo, ele está lá no Rio Grande do Norte iniciando uma obra do zero. Se a gente não ajudar, se a gente não enviar um recurso para lá, não tem como iniciar uma obra lá, irmão. Era isso que estava acontecendo aqui nesse contexto. Quem está entendendo? Aleluia. Mas, irmão, eles receberam a palavra de Deus tão forte no coração. A comunhão, a koinonia era tão forte, irmão, que eles chegaram a esse ponto. Eles chegaram a esse ponto. E glória a Deus, porque eles entenderam o que é essa igreja. E hoje, se nós estamos aqui, irmãos, pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas, se essas portas estão abertas, como Daniel ministrou aqui, muitas pessoas vão entrar por essas portas. É porque nós temos koinonia, nós temos comunhão. Amém, queridos? Aleluia. Então, olha só, irmãos, comunhão é você realizar algo em comum. Agora, comunidade, irmãos, comunidade cristã é outra coisa. Comunidade cristã é nós caminharmos, como nós colocamos ali na placa do nosso ministério. Nós não somos apenas uma igreja, um ministério. Nós somos uma família para pertencer. Isso é viver em comunidade. Comunidade. O mesmo foco, o mesmo objetivo. Uma família para pertencer. Não apenas um lugar de nos reunirmos. Não, mas uma família para pertencer. E aí, irmão, a gente entra naquela mesma história. Dentro de uma família, lá na sua casa, você, a sua esposa, os seus filhos, o cunhado, a sogra, o tio, o pet, o cachorro, o gato. Tem divergência ou não tem? Sim ou não? Tem, irmão. Tem divergência. Às vezes, irmão, se não tivesse ninguém, só você lá dentro da sua casa, mesmo assim, ainda ia ter divergência, você com você mesmo. Agora imagina, irmão, numa comunidade, muitas pessoas, é lógico que há divergência, irmãos, mas nós precisamos lembrar da essência, nós precisamos lembrar quem nós somos a igreja de Jesus na terra. Irmão, nós como comunidade, nós somos a igreja de Jesus na terra.
Aquela igreja que Jesus falou assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós, como comunidade, como família, nós somos a igreja de Jesus na terra. Aleluia. E essa igreja de Jesus na terra, ela tem uma autoridade. Ela tem uma autoridade, irmão. Nós, como igreja, nós temos uma autoridade do céu sobre a nossa vida, uma unção sobre a nossa vida. E por que muitas vezes, onde nós estamos inseridos, não está acontecendo a transformação, não está acontecendo salvação, não está acontecendo mudança? Irmão, quando a igreja começou em Atos 2, fala que aquele território foi transformado, irmão. Famílias foram transformadas. E a igreja começou a avançar. E você quer saber de uma coisa? Os apóstolos, e aí eu fui perguntar também, irmão Jorge, que eu sou curioso. Falei, mas Espírito Santo, se tem divergência lá na minha igreja, lá no meio dos apóstolos tinha divergência também? O Espírito Santo falou, tinha sim. 12 homens, irmãos, 12 líderes, 12 pessoas levantadas por Jesus, diferentes, pensa comigo, irmãos. O apóstolo Pedro que fez essa pregação, 3.000 almas se converteram, sanguíneo até o último. A gente brinca aqui no Brasil que ele era lá do lado do norte, do nordeste, onde o sol bate mais forte e o sangue ferve. Já o João era lá do sul, quase lá para o lado da Argentina, lá no frio, calmo, tranquilo, manso. Você acha que não havia divergência no meio desse povo? Tanto é que lá na frente o apóstolo Paulo, ele tem uma divergência lá com Marcos. Eles ficam meio bicudinho um com o outro. Depois Paulo fala, me chama lá, o João Marcos, que ele é importante para a obra, traz ele de volta para a equipe, chama ele lá, divergência, mas a essência, irmão, a missão, o propósito é maior, e o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nos últimos tempos, nos últimos dias, muitas pessoas que estão deixando o inimigo acessar a sua mente, lançar seta na sua mente, trazendo essa falta de entendimento da palavra de Deus, irmão. O que é ser igreja de Jesus na terra? Porque tem muitas igrejas por aí que não são de Jesus. Existem muitas igrejas que não são de Jesus, irmãos. E por causa dessas divergências, muitas pessoas não entendem e não conseguem andar debaixo de uma doutrina, andar em comunhão, perseverar em oração, no partir do pão. Não consegue. Eu divergi com o irmão, é mais fácil, eu pego, vou aqui pro outro aqui, tem outra igreja aqui na rua de cima, eu vou para lá. Só que chega lá, irmão, vai ter divergência lá. Vai ter divergência. E aí eu vou ficar de igreja em igreja. E eu não estou sendo igreja, irmão. Eu não estou sendo igreja. Porque eu não entendi. Jesus, ele vai vir buscar a igreja, irmão. Não é o ministério, não é a IPA, não é a assembleia. Jesus vai buscar a igreja, irmão. A igreja, não é a placa, ele vai vir buscar a igreja. E eu preciso ser essa igreja que Jesus vai vir para buscar. Eu preciso, irmão. Então, irmão, comunidade cristã, a família cristã, ela não é um clube social, irmão. A família cristã, a comunidade cristã, ou uma família para pertencer, ela não é um clube social. É a família para pertencer, ela
ela é uma família de pecadores perdoados. Presta atenção nisso aqui, irmão. A comunidade cristã, ela é uma família de pecadores perdoados. Todos nós pecamos, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram, mas Jesus nos perdoou. Então por que eu não posso perdoar o meu irmão? Por que eu não posso suportar o meu irmão? Com as suas particularidades, com as suas diferenças. Por que eu não posso conviver com esse irmão? Por quê? Fala para mim. Por que eu não posso conviver com o meu pastor, com o meu apóstolo, com as diferenças que ele tem? Por quê? Ah não, eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com a visão dessa igreja, eu não concordo. Irmão, todos nós somos pecadores, querido. Todos nós temos falhas. Só que nós temos mais qualidades do que falhas. Só que o inimigo de nossas almas, irmão, a Bíblia diz assim que o príncipe desse século cegou o entendimento. Ele cega o entendimento, para que você veja só as minhas falhas. As qualidades são mais, mas o inimigo, ele cega, ele te direciona, ele nos aponta para ver só os defeitos. Os defeitos. E aí a gente não consegue viver em comunidade, em comum unidade. Então, irmãos, aqui não é um clube social, mas é uma família de pecadores perdoados, chamados para se tornarem discípulos de Jesus, focados no amor e na missão. Irmão, nós fomos perdoados e fomos chamados para nos tornarmos discípulos de Jesus, mas com um foco e com uma missão: sermos igreja e fazermos discípulos. O foco e a missão é essa, irmão: sermos igreja e fazer discípulo. É isso que Jesus espera de nós, irmão. É isso que é ser igreja de Jesus na terra. Amém? Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos ser igreja, ser uma família, não ser um clube social, irmãos. Nós precisamos entrar por aquelas portas, quando nós subimos a essa casa de oração, com esse entendimento. Mas como nós saímos por essas portas, nós temos que continuar com esse entendimento. Não, eu sou igreja. Eu sou a igreja de Jesus na terra. Fazer a diferença. Quem ouviu lá no nosso grupo, lá no grupo da igreja, lá, o que o apóstolo ministrou ontem, falando sobre nós sermos o sal, nós sermos a luz. Ele ministrou lá, depois você dá uma olhada lá, na mensagem que ele mandou ontem lá. É para isso que nós somos chamados, irmão. E se nós não estamos sendo sal, a Bíblia diz para que serve? Para ser lançado fora e ser pisado. Temos que ser sal, temos que fazer a diferença. A igreja de Jesus na terra, ela faz a diferença, irmãos. E nós fomos chamados com esse propósito, com esse objetivo. Irmãos, a comunidade cristã, ela tem um propósito e um objetivo. Agora, a comunidade forçada, a comunidade imposta, não é comunidade, irmão. Se chama comunismo. Comunidade forçada, comunidade imposta, se chama comunismo. Ser família, ser igreja, é uma opção, irmão. Você não é forçado, você escolhe. Jesus te chama. Você é livre, irmão. Você é livre. Você é livre. Então, irmãos, para concluir aqui, ó, para nós passarmos para o final. A igreja de Jesus, ela precisa ter essa cultura.
doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração. Oração. Quantos aqui têm orado, irmão, para que Deus levante essa geração, para que o Espírito Santo desperte essa geração, levante os líderes, os pastores, apóstolos, bispos, missionários? Quantos aqui têm orado por nossas crianças, para que eles se tornem ministros do Evangelho? Esse é o nosso papel, irmão. Essa é a nossa missão. Nós precisamos implantar essa cultura de ser igreja. Ser igreja, irmãos, fazer parte de um corpo. Como o apóstolo ministrou lá, não importa qual é a parte que você vai ser, irmão, o importante é que você faça parte desse corpo, que você se importe, que você se envolva, irmão. Não, eu sou a igreja, eu vou fazer parte. Irmãos, quando eu cheguei aqui, e até hoje é assim, irmão, porque eu quero ser essa igreja, irmãos. Fala, irmão, você pode ajudar lá na mesa de som? Posso. Lá vai eu para a mesa de som, vou ser o DJ agora. Irmão, você pode abrir a igreja? Posso. Lá vai eu abrir a igreja, sou o porteiro agora. Irmão, você pode fazer tal coisa? Lá vai eu. Você pode? Lá estava eu. Por quê? Eu falei, eu quero ser igreja. Pode evangelizar, pode pregar, pode trazer a água, pode fazer uma visita, pode fazer célula, pode fazer casa de paz. Pastora Vilma acabou de perguntar para mim ali, pastor, você vai trabalhar no encontro? Eu sou igreja, irmão. Eu sou igreja. Ontem nós estávamos numa casa de paz, na terça-feira a gente está em outra casa de paz. Isso é ser igreja, irmão. Fazer parte, ter tudo em comum. Se nós estamos aqui, Deus deu uma visão para o nosso apóstolo, para o nosso pastor. Nós vamos fazer casa de paz agora. Opa, eu sou igreja, vou fazer casa de paz. Ah não, mas agora a gente vai fazer a célula. Para a casa de paz, vamos fazer a célula. Eu sou igreja, eu vou fazer a célula. Ou eu tenho comunhão, ou eu não tenho comunhão. Simples assim. Só que essa é a diferença dessa igreja, a igreja de Jesus na terra. Isso chama atenção. Satanás não pode contra isso, irmão. Aonde há unidade, aonde há comunhão, não tem ação de Satanás, irmão. Não tem poder de Satanás. Não tem brecha para o inimigo. A Bíblia diz assim, irmãos, que eles caíam na graça do povo. Está lá no texto, versículo 47. E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, irmão, era todo dia, não era dia sim, dia não. Não era no dia do culto, era todo dia, todo dia, todo dia. Fala para o irmão que está do seu lado, todo dia. Era todo dia, irmão, todo dia Deus acrescentava, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Mas por quê? Porque eles tinham koinonia, porque eles tinham comunhão. O segredo é esse, irmãos. Quer ver essa igreja cheia? Quer ver as pessoas entrando por essas portas? Quer ver nós tocarmos o coração de Deus? É ter comunhão, é ter koinonia, independente das nossas divergências, independente das nossas diferenças. Independente se você gosta de mim ou não, irmão. Você não precisa gostar de mim, você precisa me amar. A Bíblia não diz que você tem que gostar de mim, mas ela diz que você tem que me amar. Ela diz não, ela ordena, Jesus falou. Mandamento: ama o pastor Laurito como a ti mesmo. Amém, queridos? Não precisa gostar de mim, você só precisa me amar e conviver com as minhas diferenças, com as minhas divergências.
E aí, irmão, nós vamos cair na graça do povo. As pessoas vão passar por essa igreja, aleluia, por essas portas, igual o irmão Wagner, que está lá no Rio Grande do Norte. Quem já ouviu o testemunho dele? Irmão, ele estava procurando uma igreja para congregar, um lugar para congregar, e ele foi passar por essas portas, e ele olhou ali e viu aquela frase: uma família para pertencer. Ele falou: pronto, achei o lugar para congregar. Entrou e recebeu essa palavra, irmão. O homem faz poucos dias que se converteu, irmão. O homem já quer abrir uma igreja. Abriu a casa dele para fazer célula. Ó, presta atenção o que é essa igreja, irmão. Presta atenção para isso aqui. Se você não abrir uma célula na sua casa, se você não correr, sair daqui procurando uma casa, fazer uma casa de paz. Terça-feira nós chegamos a fazer a casa de paz aqui embaixo. Aí chegou lá outros irmãos na nossa frente. Parou bem na frente da casa que a gente ia fazer a casa de paz. A irmã Edmilson, com a esposa, a irmã Gaída, a Verinha. Eu falei: nossa, será que eles vão na mesma casa que a gente? Parou bem na porta assim. E estavam lá procurando o endereço e tal. Falou: não, não é nessa rua não, é na outra rua. Estavam lá, fazendo casa de paz. Irmão, esse povo aqui se converteu, irmão, saiu abrindo a casa. Vem para minha casa, vamos morar lá em casa. Eles não se conheciam, irmão. Um era de um país, outro era de outro país, outro era de outro lado. Irmão, eles eram tudo diferentes. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu, cada um falava na sua própria língua. Isso aqui que chama atenção, irmão, para que a gente caia na graça do povo. Nós não falamos, irmãos, a mesma língua muitas vezes, mas eles se entendiam, cada um falando na sua língua natural, e o Espírito Santo traduzia simultaneamente, e eles se entendiam, e aquilo chamou a atenção. Eles caíram na graça de todo o povo, porque sem se conhecer, sem falar a mesma língua, eles abriram as suas casas. Aqueles que não tinham casas, eles vendiam o que tinham, eles estavam em comunhão, em unidade. Aquilo chamou a atenção de uma forma, irmão, que aquela igreja começou a crescer. Todo dia, todo dia, todo dia, eram pessoas se achegando. Eu quero ver o que está acontecendo ali. Eu quero ver o que está acontecendo ali. E Deus ia acrescentando, todo dia o Senhor acrescentava, porque havia uma unidade, uma comunhão, uma koinonia. Isso desperta, irmãos, a atenção. Isso toca o coração de Deus e desperta a atenção. Isso chama atenção, irmão. Isso muda território. Isso muda território, irmão. Que a gente possa ter essa comunhão, essa koinonia. A igreja de Cristo na terra, ela tem uma alegria, e nada pode roubar essa nossa fé, irmão. O mundo aí fora, ele se impressiona, irmão, chama atenção. As pessoas chegam para você, olham para você e vê algo diferente em você. O apóstolo contou lá no testemunho dele ontem lá, que ele foi lavar o carro num lugar lá, e chegou lá, os rapazes começaram a lavar o carro dele, e ele foi evangelizar um rapaz lá, e o rapaz falou: eu vi que você era diferente, eu vi que você era crente. Quando eu entrei no seu carro, eu falei: esse homem é diferente. Irmão, essa alegria que nós temos chama atenção. Ser discípulo de Jesus, irmão, ser igreja, chama atenção. Aonde a gente vai, irmão, aonde a gente vai chama atenção, e nada pode roubar essa alegria, irmão. Não deixe que o inimigo, irmão, roube isso de você. Você é igreja. Fala para o irmão que está do seu lado: você é igreja. Irmão, e como igreja nós precisamos viver essa cultura do reino, essa essência, irmão. Essa essência, é isso que faz a diferença, irmão. É isso que faz a diferença. É isso que atrai as pessoas. Quando nós somos igreja. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmão,
Nós precisamos ser essa igreja. Jesus, Ele vai vir buscar essa igreja, irmãos. Essa igreja. Não é a igreja que estão vendendo aí fora, irmão. Não é a igreja que estão vendendo aí fora. A gente vê muitos lugares, irmão, cheios, abarrotados de gente. Cheios. Mas não é essa igreja que Jesus vai vir buscar, irmão. Jesus vai vir buscar essa igreja. Essa igreja que tem comunhão, que cai na graça do povo, irmão. Irmão, eu estava conversando hoje com o Jefferson. Tem pessoas por aí dando mau testemunho. E você vai evangelizar. A pessoa fala, mas para ser crente, para ser cristão igual o fulano de tal, é melhor ficar do jeito que eu estou aqui. Então essa igreja, Jesus não vai vir buscar. Jesus vai vir buscar a igreja que chama atenção, que olha para você e fala, meu, o que aconteceu com você? Eu quero ser igual a você, meu. Como que faz? Eu te conheci como que você era antes, você está diferente. Tem uma luz, tem um brilho. Eles não conhecem o Espírito Santo. Aí eles ficam falando, né? Uma luz, um brilho, uma áurea, um negócio. É o Espírito Santo, querido. Mas eles não conhecem ainda. É essa igreja que Jesus vai vir buscar, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu? Então eu quero pedir que você se coloque em pé, irmãos. Peça para Jesus. Irmão, peça para Jesus, irmão. Como eu falei aqui, nós não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Peça para Jesus, peça para o Espírito Santo. Faz igual eu fiz, irmão. Fala com o Espírito Santo. Pede para Ele, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador. Fala assim, Espírito Santo, me ajuda a ser igreja. Aonde que eu não estou sendo igreja? Qual é a área da minha vida que precisa se tornar a igreja de Jesus na terra? Porque muitas vezes, queridos, para algumas coisas nós somos igreja, mas para outras nós não somos a igreja de Jesus na terra. Mas não é isso que Jesus quer. Ele nos quer por inteiro, por completo. Por completo, irmãos. Ele quer que nós como igreja chamemos a atenção desse mundo, irmão. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo, ele clama, ele geme pela manifestação dos filhos da luz. E quem são os filhos da luz, irmãos? É a igreja de Jesus na terra. O mundo, ele espera a manifestação dos filhos da luz, irmãos. Ele espera a manifestação da igreja. A igreja de Jesus. O mundo aguarda por nós, irmãos. O mundo aguarda pela igreja de Jesus, pela manifestação da igreja de Jesus, irmãos. Comece a orar e comece a pedir ao Senhor. Hoje é noite de nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos impede, irmãos, de sermos verdadeiramente a igreja do Senhor, com as nossas dificuldades, com as nossas divergências, mas nós precisamos continuar, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos olhar, irmão, o nosso olhar, o nosso foco tem que ser para Jesus, irmãos. Não se esqueça que nós, vivendo como chamados como comunidade, nós somos pecadores que fomos perdoados, irmãos. Não adianta eu ficar olhando para a sua divergência, ou para a nossa divergência. Não adianta eu ficar olhando para o seu defeito, para o seu erro, porque eu também tenho defeito, eu também tenho erro, irmão. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, Ele nos chamou com um propósito. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, Pai, e nós queremos agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai,
clamar ao Senhor, em comunhão, em koinonia, em unidade, Pai, em comunidade, Senhor. Nós queremos clamar, Pai, oh meu Deus, nessa sexta-feira de libertação, de cura, Senhor. Nós queremos ser transformados, queremos ser curados, Pai. Tudo aquilo que nos impede, meu Deus, de ser a igreja do Senhor na terra, oh meu Deus, de cair na graça do povo, de chamar a atenção, Pai, daqueles que não te conhecem. Meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que impede, Pai, oh meu Deus, o nosso caminhar, Senhor. Que nessa noite nós possamos, ó Pai, oh Deus, deixar o Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, deixar o Teu altar, Pai. Meu Deus, as nossas divergências, Pai, oh Deus, as nossas mazelas, Senhor. Meu Deus, as nossas guerras, as nossas lutas, Pai, contra o nosso irmão, contra o nosso semelhante, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. E não é nesse plano, não é, Senhor, nesse plano a nossa luta contra principados e potestades, são nas regiões celestes, Pai. Senhor, que nós possamos ter o entendimento do que é ser igreja, do que é chamar a atenção, cair na graça do povo, Senhor. Meu Deus, que o mundo possa olhar para nós e ver a diferença entre o que serve, entre aquele que é discípulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles possam olhar para nós, Pai, e ver, mesmo nós tentando nos esconder, tentando dizer que não, quando Pedro se escondeu, quando Jesus foi preso, e eles falaram, Pedro, você é um deles, e ele tentando dizer que não era, mas estava explícito, porque Pedro era igreja do Senhor na terra. Que nós possamos ser assim, Pai, que as pessoas olhem para nós e digam, você é um discípulo de Jesus, você é igreja nessa terra, você é aquele que faz a diferença. Aleluia, aleluia. Que as pessoas possam chegar em você e ver autoridade sobre a sua vida. Que quando você abrir a sua boca, que quando você impor as suas mãos, como igreja de Jesus na terra, aonde as portas do inferno não prevalecerão, que da sua mão, da sua boca saia virtude, poder e autoridade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que hoje nós possamos sair daqui, Senhor, com essa convicção, meu Deus, com essa certeza, de que o Senhor tem um chamado para nós, Pai, uma missão e um propósito, meu Deus, que a nossa essência, Pai, que o Evangelho, que a missão, que o propósito, ele é maior, meu Deus, do que as nossas diferenças, Pai, do que as coisas, meu Deus, terrenas, do que as nossas dificuldades, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Pai, como o apóstolo Paulo, meu Deus, deixar para trás toda a dificuldade e focar, meu Deus, naquilo que nós fomos chamados, naquilo que nós fomos chamados, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dá a revelação, Senhor, dessa palavra, Pai. Que essa palavra, meu Deus, ela traga para nós, Senhor, meu Deus, o entendimento do que é ser igreja de Jesus na terra, de qual é o nosso chamado e o nosso propósito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, não só esses que estão aqui, mas aqueles que estão em casa, Pai. Meu Deus, que eles possam, Senhor, oh meu Deus, nessa noite receber, meu Deus, essa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre a vida de cada um, Senhor. Oh meu Deus, uma unção fresca, uma unção nova, Senhor, para cumprir o chamado e o propósito, a missão de ser igreja, Pai, aonde nós formos, Senhor. Aonde nós formos, que nós, Senhor, caiamos na graça de todo o povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, eu creio, Pai, que breve o Senhor virá buscar a Tua igreja, Pai. E eu te peço que nós sejamos essa igreja que o
Senhor virá buscar, Pai. Que nós verdadeiramente sejamos essa igreja, Pai. A igreja de Atos 2. A igreja da coinonia. A igreja que cai na graça de todo o povo. A igreja que louva a Deus e cai na graça de todo o povo. Para que o Senhor acrescente todos os dias aqueles que hão de ser salvos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos isso, na autoridade do nome de Jesus. Que hoje, meu Deus, nós saímos daqui, Pai, debaixo desta unção, Senhor. Debaixo desta unção, com essa convicção, Pai, que nós temos um chamado, Pai, e que nós vamos cumprir o nosso chamado, na autoridade do nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos, e eu quero declarar sobre a sua vida, aleluia. Declarar sobre a sua vida nessa noite. Você que está em casa, se você puder levantar as suas mãos também, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Que todos nós, aleluia, que todos nós que recebemos a autoridade do Senhor Jesus, como discípulos, que a partir de hoje nós possamos exercer essa autoridade da igreja de Jesus na terra, aonde nós formos, que nós possamos abrir a nossa boca com uma palavra de poder e autoridade. Em nome de Jesus eu declaro agora, falida e anulada toda ação do inferno contra nossas vidas. Em nome de Jesus, toda timidez, todo medo, toda insegurança, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos capacitou, Ele derramou sobre a nossa vida um espírito de ousadia. Ramassuri andalabasheri andarai, rakandarabasure kandarabashori andabai, remandai assore kandalabashei. Na autoridade do nome de Jesus, que caia hoje toda crença limitante, toda fortaleza e toda resistência que nos impede de exercer o nosso ministério como discípulo de Jesus, com autoridade e poder, com unção, aleluia, para destronar principados e potestades. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós nos levantemos hoje com a autoridade do céu, aonde Jesus nos colocar, aonde o Espírito Santo nos conduzir, como conduzia a Paulo, que nós possamos exercer dessa autoridade, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa rua, seja na nossa cidade, na nossa nação, que nós abrimos a nossa boca com a autoridade que foi nos otorgada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Jesus nos enviou numa missão e nos dotou de autoridade. Jesus nos deu uma procuração com poder e autoridade, e essa autoridade está toda sobre as nossas vidas, e o inferno não vai nos impedir, aleluia, o inferno não vai nos impedir de exercer a nossa autoridade. Se havia alguma coisa na nossa vida que nos impedia de exercer essa autoridade, eu declaro, em nome de Jesus, falida e anulada hoje, todo espírito imundo, todo espírito da treva, toda seta maligna de Satanás que foi lançada contra nós e contra a nossa vida, tentando nos paralisar, eu declaro hoje, na autoridade do nome de Jesus, anulada e falida, quebrada toda seta maligna. Ramassuri andarabasheri andalá. Jesus vai usar a sua vida. Não se preocupe, Jesus vai usar a sua vida. Não se preocupe, Jesus vai usar a sua vida. Ah, pastor, mas eu
não sei falar, não importa. Moisés não sabia falar. Ah, pastor, mas eu ainda sou menino na fé, como uma criança. Não importa, Jeremias se sentia como uma criança. Ah, pastor, mas eu tenho muitas falhas, muitos erros. Não importa, Jesus te conhece. Jesus usou a vida de um rei ímpio, e chamou de servo. Imagina você que é um discípulo, que já declarou Jesus como o único e suficiente Salvador. O que Jesus fará através da sua vida? Essa autoridade está sobre a sua vida, e Jesus quer usar a sua vida, meu irmão. Você é igreja nessa terra. As pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Você vai abrir a sua boca, você vai impor as suas mãos sobre as pessoas, e da sua boca e das suas mãos sairá virtude e poder, na unção do Espírito de Deus. Jesus, ele só precisa de alguém disposto. Jesus, ele só precisa de alguém disposto. E que se esse alguém seja eu e seja você, que nós sejamos essa igreja que Jesus vai vir buscar. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, se você recebe, glorifica e exalta ao Senhor. Você que está na sua casa, recebe essa palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus possa usar a sua vida com poder e autoridade.